Os antigos romanos são considerados modelos para muitos elementos da civilização humana que prevaleceram até os tempos modernos. No entanto, há certas coisas sobre a civilização romana que devemos ser gratos por nos tornarmos uma coisa do passado. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante de volta à incrível era da Roma Antiga. Então, se acomodem e preparem-se para ter suas mentes explodidas enquanto mergulhamos nas profundezas dessa civilização incrível. Comecemos com o primeiro fato, uma peculiaridade que, sem dúvida, vai surpreender a todos. Já ouviram falar que os antigos romanos utilizavam urina para escovar os dentes? Sim, é verdade. Embora isso possa parecer estranho e desagradável aos padrões de higiene atuais, o uso da urina para escovar os dentes era uma prática comum na Roma Antiga e foi documentado por diversos escritores da época, como o naturalista Plínio, o Velho. Os romanos acreditavam que a amônia presente na urina possuía propriedades de branqueamento, o que tornava essa prática uma parte intrigante da sua rotina de higiene bucal. Afinal, quem imaginaria que um ingrediente tão inusitado seria utilizado para esse fim? Os romanos acreditavam que essas propriedades poderiam contribuir para a limpeza dos dentes e a prevenção de problemas bucais. Além disso, a urina também era utilizada para outros fins de higiene pessoal, como lavar roupas, pois a amônia ajudava a remover manchas e odores. Mudando de assunto, o segundo fato revela um aspecto tocante da vida romana: seu profundo amor pelos animais de estimação. Os romanos tinham uma palavra especial, familiares, para se referir aos seus bichinhos de estimação. Além de serem companheiros queridos, acreditava-se que esses animais traziam boa sorte e proteção aos seus donos. Relação dos romanos com os animais de estimação era influenciada por suas crenças religiosas, valores culturais e práticas sociais. Eles valorizavam especialmente cães e aves como animais de estimação. Os cães tinham uma função prática, pois eram usados para guarda, caça e pastoreio. Além disso, os romanos acreditavam que os cães tinham habilidades especiais de detecção, como a capacidade de pressentir a presença de espíritos malignos. Algumas raças de cães eram criadas especificamente para serem animais de companhia, como pequenos cães de colo. Os circos romanos, como o famoso Circus Maximus, realizavam corridas de cavalos e corridas de bigas para entreter o público. Animais selvagens também eram usados em espetáculos, como lutas de gladiadores contra animais, o que reflete uma visão diferente do tratamento de animais em comparação com a perspectiva contemporânea. É importante notar que a relação dos romanos com os animais era complexa e variava de acordo com a classe social e a época histórica. Embora tivessem uma afinidade por animais de estimação, suas atitudes em relação aos animais também podem parecer cruéis ou insensíveis, de acordo com os padrões éticos e morais atuais. Em nosso terceiro fato, mergulhamos no intrigante mundo dos sonhos e de como os romanos os interpretavam. Os antigos romanos acreditavam que os sonhos eram mensagens dos deuses e, portanto, tinham significados profundos. Para decifrá-los, recorriam aos oneirocritas, especialistas que interpretavam os sonhos e os traduziam em conselhos para a vida cotidiana. Os oneirocritas eram procurados por pessoas de diferentes classes sociais em busca de orientação e interpretação de seus sonhos. Esses intérpretes eram versados em símbolos, mitologia e tradições culturais que poderiam influenciar o significado dos sonhos. Eles acreditavam que os deuses ou forças sobrenaturais poderiam se comunicar por meio dos sonhos, transmitindo mensagens importantes ou previsões. Os oneirocritas baseavam suas interpretações em símbolos, imagens e elementos presentes nos sonhos. Eles consideravam o contexto pessoal do sonhador, bem como os elementos culturais e mitológicos associados aos símbolos que apareciam nos sonhos. Por exemplo, sonhar com animais, objetos ou pessoas específicas poderia ter significados distintos e variados, dependendo do contexto. Agora, preparem-se para um giro surpreendente na história da alimentação.
No quarto fato, desvendamos que os romanos não eram amantes de massa, como frequentemente se acredita. Na verdade, a massa não era um elemento central em sua dieta. Os romanos apreciavam uma ampla variedade de alimentos, incluindo pães diversos, legumes frescos, frutas suculentas e uma variedade de carnes. Ao adentrarmos o quinto fato, somos transportados para o mundo do entretenimento romano. Mercado Trajano, o primeiro shopping center do mundo, nos leva à era romana de compras e lazer. O mercado de Trajano tinha uma função importante na vida urbana romana, servindo como um centro comercial e administrativo. Sua construção envolveu uma série de estruturas dispostas em diferentes níveis, adaptadas ao terreno irregular do local. Essas estruturas incluíam lojas, armazéns, escritórios e até mesmo apartamentos. A arquitetura do mercado de Trajano é notável por sua inovação e grandeza. Ele apresentava uma fachada impressionante com múltiplas colunas e níveis, com uma entrada central e abóbadas abertas para permitir a entrada de luz natural. No interior, havia uma variedade de lojas que vendiam produtos como alimentos, roupas, joias e outros itens de luxo. O mercado também abrigava uma grande sala de assembleia conhecida como Basílica Úlpia, que tinha uma função administrativa e judicial. Essa sala também era usada para reuniões públicas e atividades culturais. O complexo do mercado de Trajano é uma das realizações mais marcantes da arquitetura romana, demonstrando a capacidade dos romanos de criar estruturas grandiosas e funcionais. O uso de técnicas de construção avançadas e a preocupação estética são evidentes em cada detalhe do mercado. Hoje em dia, o mercado de Trajano abriga o Museu dos Fóruns Imperiais, Museu dei Fori Imperiali, onde os visitantes podem explorar as ruínas do complexo e aprender mais sobre a história dos fóruns imperiais e da Roma antiga em geral. O mercado é um exemplo notável da riqueza histórica e arquitetônica da cidade de Roma. E falando em absorver coisas, o sexto fato revela os apetites exóticos dos romanos. Eles não hesitavam em experimentar iguarias incomuns, como línguas de flamingo, testículos de touro e até carne de girafa. Esse aspecto da sua cultura culinária nos lembra que os romanos não apenas buscavam sustento, mas também exploravam os limites da gastronomia, revelando a diversidade de sabores que eles valorizavam. No sétimo fato, mergulhamos no mundo da beleza romana. As mulheres romanas buscavam a tez pálida associada à aristocracia, usando uma mistura de chumbo e giz chamada cerussa. Essa prática, embora estranha aos nossos olhos modernos, reflete os padrões estéticos da época. No oitavo fato, exploramos uma faceta notável da engenharia romana. A Cloaca Máxima, ou Grande Esgoto, era uma rede complexa de túneis subterrâneos projetada para gerenciar os resíduos da cidade. A Cloaca Máxima foi construída para drenar as águas pluviais e esgoto da cidade de Roma, evitando inundações e ajudando a manter a cidade limpa. Ela foi criada no século VI a.C. Acredita-se que pelo lendário rei romano Tarquínio Prisco, e foi uma parte fundamental da infraestrutura da cidade. A Cloaca Máxima consistia em um sistema de canais e túneis de alvenaria construídos com técnicas engenhosas que permitiam a drenagem eficiente das águas residuais. Ela coletava água de várias fontes, incluindo riachos e riachuelos, direcionando-as para o rio Tibre. Além da função prática de saneamento básico, a Cloaca Máxima também teve um simbolismo importante para os romanos. Ela era vista como um testemunho da grandeza e da capacidade de engenharia de Roma, e muitas vezes era mencionada nas fontes antigas como um exemplo da habilidade romana de construir e administrar cidades. Hoje em dia, os vestígios da Cloaca Máxima ainda podem ser vistos em partes de Roma. Ela representa uma parte crucial da história da engenharia e da urbanização romana, mostrando como a antiga civilização romana conseguiu criar sistemas complexos para melhorar a vida da população e controlar os problemas de saneamento. E agora, no nono fato, vamos falar de algo inesperado: a relação entre os soldados romanos e a virilidade. Na Roma antiga,
A virilidade, força e coragem eram qualidades altamente valorizadas, especialmente entre os soldados que compunham as legiões romanas. A imagem do soldado romano, representando o ideal de masculinidade, era intrinsecamente ligada à noção de virilidade e bravura. Os soldados romanos eram esperados não apenas serem habilidosos em combate, mas também demonstrarem um forte senso de disciplina, resistência física e mental, e uma capacidade de suportar adversidades em campo de batalha. Essas qualidades eram consideradas essenciais para o sucesso das legiões romanas, que eram famosas por sua eficiência e disciplina. E por último, o fato mais intrigante: os romanos eram famosos por sua intensa paixão por festas e celebrações. Desde festivais religiosos até competições esportivas, eles eram mestres em criar eventos grandiosos que uniam as pessoas e fortaleciam os laços sociais. Uma característica interessante das suas arenas e teatros era a presença dos vomitórios. Embora o nome possa sugerir algo desagradável, os vomitórios eram, na verdade, passagens estrategicamente planejadas nas arquibancadas. Essas passagens permitiam que as multidões se dispersassem de forma rápida e ordenada após os eventos, exemplificando a preocupação romana em criar ambientes funcionais e acessíveis. Os vomitórios não apenas refletem a engenhosidade romana, mas também simbolizam como sua paixão por festas deixou um legado de inovação que ecoa através dos séculos. E assim, nossa exploração dos 10 fatos curiosos sobre a Roma Antiga chega ao fim. Esperamos que tenham apreciado essa viagem pelos detalhes menos conhecidos dessa civilização impressionante. Não deixem de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo histórico fascinante. Até a próxima, continuem explorando os mistérios do passado.